Graças a Deus, a gente está aqui para mais um vídeo, para mais uma live. Portanto, que a paz do Senhor seja com todos que estejam assistindo, seja de manhã, de tarde ou de noite. Está sendo gravado agora no período da noite, são 22 horas. Depois de 7 longos meses desse ano de 2020, esse ano conhecido como o ano da pandemia, a gente está de volta, e não parados por causa da pandemia, mas parados por situações diversas que, enfim, não convém estarmos falando, mas agora estamos de volta com esse tema que eu espero seja de muita importância, e eu creio que vai ser de muita importância para todos que estão assistindo. Então vamos lá. O que acontece entre um passo e outro da caminhada? Esse é o tema dessa noite, depois desse longo tempo de 7 meses de pausa. Vamos lá. Lucas 9:23 diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Essa é a nossa base para a noite. Essa é a nossa base para esse tema, a base bíblica, em que Jesus trata sobre a renúncia, trata sobre a caminhada, trata sobre carregar a cruz, trata sobre olharmos para Ele, tomarmos o jugo dele, trata sobre nós adotarmos a vida realmente cristã. Então vamos analisar como também João em uma de suas cartas afirmou, 1 João 2,6, ele diz assim: aquele que diz estar em Cristo deve também andar como ele andou. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender são as nossas motivações para darmos os passos da caminhada. E esses passos da caminhada, eles necessitam ser bem direcionados. Veja bem, Provérbios 3, versículos 5 e 6 dizem assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Isso é de fundamental importância para nós, porque a primeira coisa que a gente tem a renunciar é o que a gente acha que é bom para nós. É o que a gente acha que vai levar a um bom final, né? É o que a gente acha que vai nos trazer bons frutos, nos vai levar a bons caminhos, né? Outra coisa nessa passagem importante é que o escritor, que é Salomão, diz assim: reconheçam todos os seus caminhos e endireitará suas veredas. Quer dizer que cada decisão nossa, cada tipo de planejamento, de ação, nós temos que direcionar, elevar os nossos pensamentos a Deus, para podermos caminhar como se deve. Então, a gente precisa fixar muito bem
os nossos passos. A gente precisa fixar muito bem os nossos passos. Portanto, presta bem atenção numa coisa. A motivação para o nosso passo tem que estar guiada primeiramente nas coisas espirituais. Romanos, seu capítulo 8, vai dizer o seguinte, versículos 6 e 7. Porque a inclinação carnal é morte, mas a inclinação espiritual, no caso a do Espírito Santo, é vida e paz. Porque a inclinação carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem verdadeiramente poderá ser. Então, a gente toma como base o seguinte: os preceitos do Senhor, a direção de Deus para a nossa vida, a direção que o Pai tem para cada um de nós, cada uma pessoa, durante toda a nossa vida. Vejamos outra coisa. Outra passagem. Gálatas 5. Preste bem atenção. Em Gálatas 5, também Paulo deixa isso bem claro, quando ele diz assim: andem. Nós estamos falando de passos. Andem em espírito e não cumpram com os desejos, as satisfações, ou mais conhecidamente como as concupiscências da carne. Lá no versículo 25 ele também continua dizendo: se vivemos em espírito, andemos também no espírito, com letra maiúscula, de Espírito Santo. Pois bem, se a gente faz essas coisas, se a gente toma essas atitudes, direcionando no Senhor, a gente vai cair em Salmos 37, versículo 23, que diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se alegra no seu caminho. Então, veja bem, não é coisa à toa, é algo que se você estiver bem posicionado nessa sua caminhada, você vai agradar a Deus. Essa é a motivação para os passos. Segunda coisa, observar o terreno em que nós estamos andando. E aí nós temos uma passagem muito, mas muito conhecida sobre observar o terreno em que nós andamos, que é Provérbios 14, 12, que diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Esse é um grande alerta sobre o terreno em que nós andamos. Outro grande alerta, que é o maior de todos na Bíblia, sobre caminho, sobre passo, sobre o terreno em que nós andamos, é João 14, 6, em que Jesus afirma: eu sou o caminho. Também afirma que a verdade é a vida, mas aqui nós estamos falando de caminho. Então, ele é o caminho. Outra passagem bastante conhecida também é Salmo 119, 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esse é um bom terreno em que se deve andar. É o terreno em que Jesus andou. João 14, 6. É o terreno que a palavra indica. Salmo 119, 105. E aí, o escritor de Provérbios, capítulo 20, ele vai fazer uma indagação seguinte. Provérbios 20, 24 diz assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como conhecerá o seu caminho? E aí ele deixa essa indagação:
Como o homem entenderá o seu caminho? Como o homem ordenará bem o seu caminho? Como o homem ele vai se portar perante a Deus para ele poder compreender como se caminha agradavelmente, não só a Deus, mas aos homens principalmente também. Como a gente direciona bem a nossa caminhada? Não tem outro caminho, e aí eu entro no terceiro tópico, que é a oração para a caminhada. Na oração para a caminhada, nós temos uma promessa deixada também numa oração de Jesus. A oração de Jesus no Getsêmani, no final do capítulo 17 do Evangelho de João, ele diz assim, no versículo 26, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Então, é uma promessa de Cristo. É uma promessa de conhecer mais ao nome de Deus. Uma promessa de nós ordenarmos bem o nosso caminho se a gente olharmos, fixarmos nosso olhar para Ele. E conhecermos mais seu nome. Pois bem, Tiago vai nos deixar uma boa dica em sua carta, logo no seu primeiro capítulo, versículos 5 e 6, ele diz assim, e se algum de vocês, presta bem atenção, e se algum de vocês tem falta de sabedoria, aqui ele está dizendo qualquer pessoa, cristã ou não. É claro que essa carta foi direcionada aos cristãos da diáspora, mas para os dias de hoje vale para qualquer pessoa. Bater, a porta se abrirá, aquela questão toda que Jesus explica, Mateus 7, Lucas 11, enfim. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e lhe será dada. Mas peça com fé, porém, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Ou seja, uma pessoa que não tem rumo, não tem para onde caminhar bem. Então a gente tem que pedir essa sabedoria para a caminhada, mas pedir com fé. Isso é que é o mais importante nessa dica que Tiago dá. Também temos alguns exemplos de salmista, por exemplo, Davi no Salmo 17, no seu versículo 5, ele vai orar assim, dirige os meus passos nos teus caminhos para que as minhas pegadas não vacilem. Isso quer dizer que a gente vai deixar de pecar? Não. O próprio João diz em sua primeira carta que se nós dissemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, fazemos a Deus de mentiroso. A gente vai continuar falhando, mas aqui a ideia é de a gente otimizar a nossa vida no sentido de a gente errar pouco, errar menos, acertar mais, produzir mais, não numa questão de competitividade, mas numa questão de poder ter um bom relacionamento, não só com Deus, mas para com o nosso próximo também. Não é uma relação competitiva no sentido de querer ser o melhor que outra pessoa, não, mas eu ser melhor do que eu mesmo, dia após dia. Mas isso direcionando nele a minha caminhada. Outro exemplo de Salmo de Davi também, que ele diz, Salmo 34, do versículo 4 ao 7, ele diz o seguinte, busquei o Senhor, ele me respondeu. Se você orar, você vai ter resposta. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Porque já vou dizer. Eles foram iluminados quando olharam para ele. E os seus rostos não ficaram confundidos. Lógico. Todas as confusões mentais, todas as indagações que nós temos sobre a vida, em alguns casos, Deus
pode te responder. É claro que existem alguns mistérios que Deus não vai falar, mas algumas coisas Deus nos ajuda a solucionar, nos ajuda a ter uma prática melhor para a gente poder ter a sabedoria de lidar com as situações, com as pessoas que vêm a nosso derredor, no nosso caminho, durante a nossa caminhada. Clamou este pobre, ele está se referindo a si mesmo, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Claro, porque às vezes na nossa vida a gente tem dúvidas sobre como a gente deve agir, como a gente deve planejar tal coisa. A gente fica angustiado, claro, a gente fica ansioso para ter uma solução, para ter um projeto pronto, alguma coisa que a gente mude de vida, sei lá, ou buscar um emprego, ou buscar uma faculdade, uma segunda faculdade, ou a primeira, enfim, ou seja mais do que for, ou melhorar a minha vida espiritual também, que é o mais importante, a sua angústia, com certeza, isso sem dúvida vai ser retirada por Deus, através de uma oração. Mesmo se ele responder, ou se ele não responder e deixar um mistério no ar, a sua angústia vai ser retirada com certeza. Outro exemplo de oração para a caminhada, Salmo 86. 86 lá no seu versículo 11, tem uma coisa muito interessante que a gente precisa. E até 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 diz que faz parte da santificação, nos contribui imensamente para a santificação, que é o temor do Senhor. Olha só. Salmo 86, versículo 11, também, oração de Davi, ele diz assim: ensina-me, Senhor, o seu caminho, e andarei na sua verdade. Une o meu coração ao temor do seu nome. Porque os projetos, os planejamentos, as intenções, são todas no coração. Então ele ora a Deus pedindo para que a caminhada dele seja bem ordenada, unindo o coração dele ao temor de Deus. Porque a gente sabe que Paulo bem diz, 2 Timóteo capítulo 3, que nos últimos dias, nós já estamos vivendo esses últimos dias, os homens seriam maus, irreconciliáveis, desobedientes a pais e a mães, soberbos, blasfemos, e todo tipo de pior espécie de ser humano haveria nos últimos dias, e esses últimos dias já estamos vivendo. Então precisamos fazer essa oração como Davi fez. Senhor, une o meu coração o temor do seu nome. Precisamos muito dessa oração. E por fim, antes de entrar nas orações de Paulo, Provérbios capítulo 2 tem um roteiro bastante interessante sobre a excelência da sabedoria. É uma forma de, digamos assim, dissecar o caminho que Tiago indicou, a passagem que eu disse inicialmente. Uma maneira de dissecar esse caminho para a sabedoria está em Provérbios capítulo de número 2, versículos 1 ao 6, diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para se fazer atento à sabedoria o seu ouvido, e para inclinar o seu coração, mais uma vez, ao entendimento, e se clamares, ou seja, se orar fortemente, com vigor, por entendimento e por inteligência alçares a sua voz, aí o versículo 4 é uma ação também, além da oração. E se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, tem que estudar a palavra, tem que cair para dentro dos livros, tem que se esforçar para isso. Não adianta viver uma vida espiritual rala. Versículo 5. Se você fizer isso, então entenderá o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Entendimento, em alguns casos, tem a conotação de discernimento, de separar o certo do errado, o bom do mal. Tem essa conotação de discernimento, primeiramente espiritual, mas que serve para a nossa prática de vida também. E aí,
eu entro nas orações de Paulo, que ele faz em 3 cartas consecutivas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Presta bem atenção. Eu já explanei isso em outros vídeos, agora eu vou só citar. Depois você busca aí na sua casa essas referências. Efésios capítulo 1, vou dizer já os versículos. Filipenses também capítulo 1, Colossenses também capítulo 1. Essas 3 cartas seguidas, Efésios, Filipenses e Colossenses, capítulo 1. Agora, em Efésios, os versículos são de 16 ao 18. Diz assim, ó: não cesso de dar graças a Deus por vocês, lembrando-me sempre de vocês nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, nos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminados os olhos do entendimento de vocês, ou discernimento, para que saibam qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Essa é em Efésios. Em Filipenses, versículos 9 ao 11, Paulo diz assim: e digo isso, que o amor de vocês aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aprovem, ou seja, aprovar depois de julgar, depois de discernir, no sentido de discernir, para que aprovem as coisas excelentes, as que vêm do céu, né, no caso. Aprovem as coisas excelentes, para que sejam sinceros. É isso que a gente precisa também na nossa caminhada. E sem escândalo também, já vamos falar um pouco disso mais à frente. Sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Cheios de frutos de justiça, também precisamos investir, já vamos falar sobre isso. Cheios de frutos de justiça que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Agora, Colossenses, capítulo também, número 1, versículo de número 9 ao 12, diz assim: por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus e em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possam andar diligentemente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, confirmados em toda fortaleza, de acordo com a força da sua glória, e em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Essa paciência e longanimidade é justamente para alcançarmos a sabedoria, que não vem assim, né? Então a gente precisa ter essa paciência e longanimidade, aprender, ter experiências com Deus, com o nosso próximo, e a gente vai aprendendo dia após dia com paciência. Dito isso, entramos no nosso próximo tópico, que é olhar para Jesus. Durante a caminhada, entre um passo e outro da caminhada, a gente precisa olhar para Jesus. Primeira passagem que a gente sempre se lembra, sendo cristãos, é a palavra de Hebreus, no capítulo 12. Logo nos primeiros 2 versículos diz assim: portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, isso é um mistério tão grande que algumas pessoas se atêm só ao plano terrestre, mas nuvem de testemunha nos faz lembrar da nuvem de gafanhoto, mas no plano espiritual. Mas isso é uma coisa tão profunda que eu prefiro não falar sobre isso agora. De uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Agora, precisamos ter
a noção seguinte. Filipenses 1:27 diz assim: para nossa caminhada não ficar, digamos assim, com as nossas esperanças muito terrenas, né? 1 Coríntios 15:19 diz assim: se esperarmos de Cristo somente nessa vida, serão mais miseráveis de todos os homens. E também para a gente não esperar muito terrenamente, o escritor de Colossenses, Paulo, diz em Colossenses 3:2, olhem, pensem, o verbo é pensar, pensem nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. E aqui em Filipenses, Paulo diz, Filipenses 1:27, o seguinte, 1:29, melhor dizendo, porque quanto a vocês foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele, sofrer por ele. Essa é a promessa que nos foi deixada, sofrer por ele. Como? Perdoando, amando as pessoas, entendendo as diferenças. Isso a gente precisa na nossa caminhada, ter compreensão, não negociar com o pecado, claro, mas a gente precisa sempre lembrar uma coisa que eu sempre digo em quase todos os meus vídeos, que é o seguinte: o amor sem verdade, ele é fraco, ele é ralo, e a verdade sem amor, ela é muito dura. Então a gente precisa caminhar com verdade e com amor juntos, né? E em pé de equilíbrio, né? É isso que a gente precisa, né? Então, dito isso, pois bem, olhar para Jesus por quê? Provérbios, mais uma vez, e tem muitas passagens em Provérbios, muitas. Eu selecionei apenas algumas. Provérbios 6:23 fala sobre o jovem advertido contra a mulher adúltera. Na verdade, eu já disse isso em vídeos passados, que a mulher adúltera significa as falsas doutrinas e outras coisas que eu já disse em outros vídeos. Não vou me ater mais a isso. 6:23 diz assim: porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. É por isso que a gente precisa olhar para Jesus. Ainda em Provérbios 16, versículo 9, diz assim: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É por isso que a gente precisa olhar para ele, como a gente já disse no começo. A gente pode pensar, a gente pode imaginar, planejar, mas é ele quem vai direcionar. Ele é que vai dar a direção, a palavra final sempre será a dele. É isso que nós precisamos atentar. Ainda em Provérbios, capítulo 19, versículo 21, diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. É isso que tem que ser, assim deve ser a vida do cristão. Por mais que a gente pense em muitas coisas, planeje, sonhe, mas a gente tem sempre que levar o nosso coração, nossa meditação, o nosso pensamento para o que Deus acha, para o que Deus pensa para nós. Porque Ele respeita, sim, nos deu a liberdade, o livre-arbítrio, mas Ele sabe de muitas coisas que nós não vemos nesse caminho, mas que Ele vê antes de nós. E então, muitas das vezes, precisamos direcionar nossos pensamentos, nossos propósitos, nossos sonhos a Ele, porque talvez algo que a gente esteja pensando, planejando, sonhando, em algum momento dessa caminhada vai surgir algo que a gente não queria que acontecesse, mas que a gente não viu antes, porque só Deus viu. Então é para isso que a gente direciona Ele, não que a gente seja ali direcionadamente por Ele, ali como um robô, não. Nós temos liberdade, mas é porque o Senhor vê coisas que nós não vemos, E aí aqui eu não quero entrar nas doutrinas de predestinação, isso ou aquilo. É só uma explicação rápida e bem básica da palavra, até porque eu não gosto nem de entrar nessas questões, eu gosto de vida prática. Essa página é para vida prática. Pois bem, por que devemos olhar para Jesus? Porque Ele mesmo disse de si
no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 46, é o seguinte: eu sou a luz que vem ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, toda aquela pessoa que está num mau caminho, mal direcionada, andando em trevas, tem pessoas trevosas, tem, mas se um dia se encontrarem com Jesus e olharem para ele, essas trevas viram luz. E eu digo isso fazendo uma analogia com o campo terrestre. Basta você chegar em qualquer lugar que não esteja escuro, que esteja em trevas, e você acender uma luz. Quem vai prevalecer? A luz ou as trevas? A luz. Lembrando que a luz de Cristo não é uma luz igual uma lanterna, igual uma lâmpada, de luz elétrica como a nossa, que a gente acende aqui, mas lá para frente está escuro, mas lá para outro canto está em trevas. Não. Lembrando que quando o Senhor apareceu para Paulo, ele relatou dizendo o seguinte: vi eu um resplendor de luz mais forte do que a luz do sol. Então, quando essa luz aparece, que é Jesus, não sobra nada de trevas. Amém? Então, por que a gente deve também olhar para Jesus nessa caminhada? Porque a palavra dele é extremamente, absolutamente, e qualquer coisa que leve a totalmente confiável. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17 dizem assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em boa obra, em toda boa obra. Isso quer dizer que as escrituras divinamente inspiradas, eu não quero aqui também entrar no mérito da plenitude da escritura e também nas demais escrituras que são divinamente inspiradas, porque tem gente que acha que somente a Bíblia é uma escritura divinamente inspirada. Existem outras, Porém, essa aqui, chamada Bíblia, é a revelação maior. Todas as outras escrituras divinamente inspiradas são baseadas em tudo que está na Bíblia. O que você quer dizer com isso? Vai mais um herege falando besteira. Não. Veja bem. Não se constrói, eu sou professor de matemática, não se constrói um círculo perfeitamente usando-se segmentos de reta. Quem puder entender esse mistério, que entenda. Quem não entender, paciência. Mas eu vou dizer parabolicamente. Um círculo totalmente perfeito não se constrói com segmentos de reta. Cristo é o círculo. As demais coisas são segmentos de reta. Por mais parecido com o círculo que fique, você pode ali diminuir os segmentos de reta, Começa com quadrado, aí quebra um segmento de reta, vai dividindo, quebrando ali como se fosse em palitinho, diminuindo cada vez mais o segmento de reta, fica cada vez mais parecido com o círculo, mas não é um círculo. Assim são as escrituras divinamente inspiradas. Que os contenciosos e os adversários digam que eu sou herege. Mas quem puder entenda esse mistério. Quero dizer e afirmar aqui, reafirmar que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Dito isso, vamos continuar. O que precisamos também para a nossa caminhada? Eu tinha que chegar aqui. Não vou ficar só na parte doce da caminhada. As renúncias é o próximo tópico.
É necessário na nossa caminhada nós renunciarmos. Pois bem, Lucas 14, em seu versículo 26, vai nos dizer sobre as prioridades, né? Porque Mateus 6,33, Jesus diz assim: mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Perdão. Dito isso, nós temos que estabelecer prioridades nessa caminhada. E prioridades, por um lado, nos revelam renúncias, por outro lado. Então, Lucas 14, 26, vai trazer uma palavra de Jesus que diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer, eu vou usar uma licença poética aqui, que aborrecer significa não amar mais. Aborrecer significa não amar mais. E não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que Jesus quer dizer? Se você quiser andar comigo, me seguir, você não pode amar mais essas coisas do que eu. É isso que Jesus está querendo dizer. Outra palavra que nos leva como uma espécie de efeito que isso causa, está logo mais à frente, ainda em Lucas, no capítulo 18, nos versículos 29 e 30, que é a consequência dessa nossa decisão. E Jesus disse assim: na verdade, lhes digo que ninguém que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais nesse mundo e na idade vindoura a vida eterna. Prioridade é o segredo para a vida eterna nessa caminhada. Prioridade tem que ser o reino de Deus. Precisamos deixar algumas coisas pelo caminho, porque ainda em Lucas 9, versículo 25 diz assim: por que aproveita o homem granjear o mundo inteiro perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Marcos 8,36 ele diz: de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Tá aí uma grande dica para a nossa caminhada rumo à eternidade, porque o que acontece entre um passo e outro da caminhada, que caminhada? É a caminhada para a eternidade, não falamos de outra coisa aqui. Falamos de vida prática, vida terrena, mas tem um final, porque a vida eterna começa aqui, mas vai terminar lá em cima. Vai, digamos, terminar, é a licença poética, eu errei, mas é a licença poética. Vai continuar lá eternamente, melhor dizendo. Enfim, prioridades. 1 Coríntios 15, 33, também bastante conhecida essa passagem, diz assim: não se enganem, as más conversações corrompem os bons costumes. Existem pessoas que a gente tem que deixar pelo meio do caminho. A gente bem sabe que o mandamento de Deus é amar a Ele sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo, E Jesus também renovou o mandamento dizendo, João 13, 36, 35, 36, por ele premiado, ele diz: amem uns aos outros como eu lhes amei. Então, mas em algum momento não tem jeito. A gente vai ter que deixar alguém pelo caminho. E eu vou dar 2 exemplos aqui, biblicamente falando, que a gente precisa deixar algumas pessoas pelo caminho, porque senão a gente não vai se dar bem nessa caminhada. Provérbios 13, 20 diz assim: ande com os sábios e será sábio, mas o companheiro de tolo será afligido. Quer ser companheiro de tolo? Só vai trazer problema para a sua vida. Existem pessoas que são atraso na sua vida. Existem pessoas que não pensam grande como você pensa. Porque pensar no reino de Deus é pensar grande.
Não é coisa pequena. Ele começa pequeno. Quando você começa a investir no reino de Deus, tudo começa pequeno, e nós já vamos falar sobre isso. Mas é coisa grande, né? Se revela grande mais à frente. Então, algumas pessoas têm que ficar pelo caminho. Outro exemplo, Atos, capítulo 20, versículo 3, 26, irmãos. 20, eu perdi a referência totalmente. Mas é na casa do 20 alguma coisa aqui, que Paulo cresceu em termos de sabedoria e conhecimento aos pés de Gamaliel. Quer dizer que ele teve uma boa companhia, né, na sua caminhada. Um homem que, durante um certo tempo, lhe ensinou bastante, lhe trouxe a crescer bastante em sua sabedoria. Capítulo 22, versículo 3, ele diz assim, ó, mais para o meio do versículo, ele diz assim, ó, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos antepassados, zeloso para com Deus. Pois bem, é claro que durante um tempo, ele não conhecia Jesus, mas depois todo esse conhecimento do mandamento de Deus que ele usava mal, né? E aí por isso que é importante a oração. Não adianta a gente somente estudar a Bíblia, a gente precisa saber bem esse conhecimento bíblico e usar bem. Paulo não usava bem esse conhecimento do mandamento, que até então o que eles tinham eram os escritos do Antigo Testamento, em que eles se baseavam, faziam os seus estudos. Ele não usava bem, né? Ele perseguia cristãos, ele consentia com a morte, enfim. Ele fazia coisas terríveis, né? Não usava bem. Como muitos hoje, né, usam a Bíblia para apontar dedos, para hostilizar as pessoas, né, para xingar, para agredir, né? E aí o nome do Evangelho fica cada vez mais difamado, infelizmente, né? Isso entristece meu coração. E eu que sou perfeito, sou pecador, né? E Deus que é perfeito deve se entristecer muito mais, né? Então, esse conhecimento ele precisa ser bem direcionado. Então, a partir do momento que Paulo conheceu Jesus, né, quando Jesus apareceu para ele no caminho para Damasco, qual eu já citei aqui, ele passou a usar esse conhecimento, né, bíblico de maneira equilibrada, de maneira sóbria, de maneira justa, de maneira espiritual. Ele compreendeu o espírito da revelação, o espírito da palavra, o espírito da escritura. Aí ele compreendeu o espírito que estava por trás de todas essas escrituras. E assim é para nós. Não adianta a gente conhecer a letra fria da Bíblia. A gente tem que entender o espírito que está por trás disso, né? Dado esses exemplos também sobre renúncia, a gente precisa lembrar de 1 Coríntios capítulo 9, versículos 25 ao 27, Paulo diz assim, ó, e todo aquele que luta, porque a vida, a caminhada é uma luta, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, né? Quem busca, essas pessoas que buscam as coisas terrenas, né? Buscam coroas corruptíveis. Nós, porém, que desejamos ser cristãos, uma coroa incorruptível. Pois assim corro não como coisa incerta, claro, não é uma coisa incerta, foi deixada uma promessa para nós. Que promessa? 1 João 2,25. Essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Assim combato, não como batendo no ar, né? Dando soco no ar à toa, né? Antes, subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então, a cada dia ele dirigia os passos dele nos caminhos do Senhor. Tanto é que ele diz isso com muita segurança. Logo mais à frente, no início do capítulo 11, ele diz assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele direcionava bem a sua caminhada, sempre olhando para Cristo, andando como Cristo andou, né? Por fim, temos o último tópico da nossa caminhada, o investimento nesse caminho. Temos que investir. Como?
Mateus capítulo 13, e aí é meio que uma continuação das renúncias, da prioridade, né? Que é uma prioridade por um lado que revela uma renúncia por outro lado, mas também ao mesmo tempo é um investimento nas coisas espirituais, nas coisas eternas, que é o mais importante para nós. E eu termino aqui, queria dizer que a coisa está evoluindo. Agora eu uso uma espécie de preview, que é o meu tablet, aí eu fico me vendo, né? Eu não faço mais aquele vídeo ao contrário, né? Horizontalmente falando. Agora eu faço com a câmera de frente e tenho o tablet como um preview. O reino de Deus começa pequeno e a gente vai evoluindo. E é exatamente o que eu estou querendo dizer aqui. Invista no caminho. Invista no reino de Deus. Mateus 13, versículo 44 diz assim: Jesus profere a parábola do tesouro escondido. Também o reino dos céus. Presta bem atenção nisso. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pela alegria dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O tesouro está escondido no campo. Ele vai, esconde dentro daquele campo, vai e vende tudo que tem para comprar aquele campo no qual está aquele tesouro escondido. Quantas vezes você já teve oportunidade? Quantas vezes você já teve oportunidade de assistir uma boa pregação? Quantas vezes você já teve oportunidade de assistir a um seminário gratuito? Quantas vezes você já teve oportunidade de ir a um congresso gratuito? Quantas vezes você que já teve condições de comprar uma boa Bíblia de estudo e não comprou? Quantas vezes você já teve oportunidade de ver o anúncio de um bom livro e não comprou? Quantas vezes você que tem chamado para o canto teve uma boa oportunidade para comprar um instrumento para estudar e não comprou? Ou algo que seja para aperfeiçoar o seu chamado? Cada um tem o seu chamado aqui, que se eu for elencar, são vários. Tem socorros, tem administração, tem presidência, e você pode lembrar aí 1 Coríntios capítulo 12, 1 Pedro capítulo 4, tem várias, Efésios capítulo 4, tem várias aptidões, tem vários tipos de ministérios, né? Você pode investir de acordo com a missão que Deus deu nas suas mãos, mas você não investiu. Mas é tempo, ainda dá tempo de você mudar essa história. Ainda dá tempo de você mudar isso. E essa pessoa fez isso. Esse homem fez isso. Esse homem, ele vendeu tudo quanto tinha. Valor terreno em troca de um valor espiritual. Medita nisso. Medita nisso. Investir no reino de Deus significa trocar valores terrenos, não necessariamente dinheiro, mas trocar valores terrenos por valores espirituais. Isso serve para a vida também, como um todo. Tem gente que acha que status é tudo, ter títulos é tudo. Troque esses valores terrenos por valores espirituais, para você ver como é que você vai crescer. Quem pode entender esse mistério, que entenda. Outra parábola de Jesus que está bem pertinho, logo em seguida, é a parábola da pérola de grande valor. O reino dos céus é semelhante a um homem negociante busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. A gente precisa reconhecer, primeiramente, o que Deus tem reservado para nós. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é buscar entender o que Deus quer dentro desse chamado que Ele tem conosco. E a terceira coisa é a gente agir. Porque não adianta, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá sabedoria. Já falamos isso aqui agora há pouco. É o versículo 4 do capítulo 2 de Provérbios. E como a tesouros escondidos a busca, o ouro e a prata escondida,
A gente precisa agir, a gente precisa mergulhar nos estudos, a gente precisa ter, claro, mais orações, mas a gente precisa também ter outras atitudes que nos fazem crescer. As renúncias nos fazem crescer. Estabelecer prioridade nos fazem crescer. Olhar para Jesus nos faz crescer. A gente precisa entender todas essas coisas para a nossa caminhada. Então, finalizando essa palavra de hoje, a gente precisa entender que a gente tem que chegar ao final da nossa caminhada com plena condição de dizer a mesma coisa que Paulo disse, que é combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A gente precisa chegar a esse ponto no final da caminhada. A gente precisa ter condições de afirmar esta mesma afirmação quando a gente chegar ao final da nossa caminhada. Quer seja com a morte, quer seja com a volta de Cristo, a gente precisa ter essa convicção de que nós combatemos o bom combate, de que nós acabamos essa carreira e guardamos a fé. Então, não me estendendo muito, guarde essa palavra. Guarde essa palavra e medita. Se você não entender alguma coisa, comenta. E você compartilha esse vídeo, mas também eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal do Facebook, está aí no link da descrição do vídeo. Se inscreva, entra no link e se inscreve, clica lá. Se inscreva, clica no sininho, né, do YouTube. E me ajuda a ter mais inscritos, que eu preciso fazer lives, streams, espalhar cada vez mais essa palavra. Não precisa me ver, não precisa me ver. Basta guardar essa palavra que foi lançada aqui. É isso que mais importa. Né? Então fiquem todos na paz. Agora eu vou ter que chacoalhar um pouco a câmera, mas fiquem todos na paz. Deus abençoe a todos.